Esperança, e hoje a gente vai dar início à leitura do Evangelho, né, na nossa live, que vocês já conhecem já. Nossa live O Evangelho está Vivo, né, sempre aos domingos. Para quem quiser estar trazendo o seu Evangelho, hoje a gente está no capítulo 2, item 2. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Lembrando que esse tema foi escolhido por vocês, né, através daquelas enquetes que a gente fez aqui, né, durante a semana, com a participação de todos, né, na escolha, e com a participação de todos que vão participar aqui com a gente hoje, lendo essa leitura, né. Boa noite, Poli, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Lembrando que a gente está vindo do nosso estudo, né? A gente está chegando agora do nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? A gente fez agora há pouco a questão 53, né? Você falou assim, 54, e já vamos deve lá e estar disponível essa voltamos. semana. Hã? Fomos lá, corremos e voltamos, né? Então, corremos e voltamos, né? Chegamos a tempo, um pouquinho atrasado, mas chegamos a tempo de fazer o nosso Evangelho estar vivo da noite de hoje. Isso aí. Então, vamos dar início aqui à nossa leitura A Vida Futura. Então vamos. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objetivo das principais precauções do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham puéreis. Certo, pode continuar. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Boa noite, Sônia. Boa noite, pai. Estou chegando aí agora. Quer dizer, aqui ele diz pra gente, né? Pelo que você acabou de ler. E toda vez que a gente procurar na vida presente algumas das explicações das parábolas, das máximas do Cristo, a gente não vai conseguir compreender, né? Então, quando ele traz para a gente essa questão aqui da vida futura do Evangelho, ele vai estar tentando trabalhar com esse conceito de que se a gente for levar ao pé da letra e somente com esta vida presente, todas as palavras, ensinamentos, máximas do Cristo, pode ser que a gente perca e a gente pode ter uma perca considerável, né, na essência do que é que o Cristo quis nos dizer. Não, Pode continuar. não. Eu tô com a lâmpada na minha cara aqui, vou apagar ela porque tá quente. Aí, beleza. Pode continuar? Pode continuar. Terra, Paramônia. Eu Vamos. estou prestando atenção no que você está falando. Então nós já vai pro item 3, né? Você quer Uhum. falar alguma coisa? Não, ainda não. Vambora. Os judeus não tinham, senão, ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia
ser tocado antes de tudo pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. E é esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão a sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. E é aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retomar ao deixar a terra. É interessante a gente pegar, assim, por exemplo, o livro Há 2000 anos, né? Aquele pessoal, eles tinham uma visão totalmente diferente, né? Do que a gente tem hoje, né? Eram os deuses naquela época, né? É igual ele falou Sim, aqui, tudo era ganhado por disputa de poder, dinheiro, né? Eles não acreditavam, né, que o que eles estavam plantando, eles poderiam colher depois, né, o que a gente sempre fala. E Cristo, ele traz isso bem aqui no início dessa parte do Evangelho, bem no início mesmo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, parece que como a base, a essência, né, para a gente começar, né, a entender o que nós precisamos para seguir até mesmo essa linha de raciocínio aqui, né, que tem do Evangelho, que se a gente começar a entender que a gente precisa plantar agora, a gente precisa treinar a nossa paciência, nossa caridade, nossa beneficência com o próximo, a gente vai conseguir, né, ir adiante e entender sobre as nossas dores, o que a gente sente, né, nessa vida, por exemplo, a gente começa a entender que a gente faz aqui, a gente está colhendo de outras, né, e plantando para a próxima, né. Então, eu acho que é interessante a gente pegar como que foi esse percurso, né, até aqui onde Cristo vem falar sobre essa parte que nosso reino não é deste mundo, né? Porque ele nos apresentou isso, né? Com a sua essência, com as suas ações. só complementando os suas considerações, né? Eu queria falar mais sobre essa frase aqui: as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Até hoje, né? Às vezes a gente vê interpretações, às vezes a gente interpreta também dessa maneira, né? Que é um castigo de Deus que aconteceu, né? Aquilo ali e tal. E a gente esquece que Deus, né, ele não pune. Deus ele é justo. Ele simplesmente deixa a lei da ação e da reação trabalhar em nosso favor, em favor do nosso progresso. Então, se determinada calamidade, né, nos chama, por exemplo, a uma prova, né, não é necessariamente que seja um castigo de Deus, né? Esse Deus, estamos falando aqui nesse momento histórico de um Deus punitivo, né? Um Deus que castiga, um Deus que está sempre perseguindo aqueles que não fazem a sua vontade, ou as suas vontades, né? Porque nesse momento aqui, os deuses eram muitos, né? Era o politeísmo, era a presença de vários deuses, né? A fim de cada um fazer sua parte no mecanismo divino, inclusive de perseguir e punir aqueles que fugiam das suas leis, né? E eram leis, na maioria das vezes, criadas por homens. É aí que está o grande problema, né? Porque não eram leis inteiramente divinas, eram leis, às vezes, criadas, manipuladas, editadas por homens, né? Para que dessa maneira eles tivessem também mais um poder sobre aquele pessoal mais fraco e oprimido, né? É usar o poder, o nome de Deus para contra eles, né? Para contra seus inimigos e a favor de suas próprias vontades. E a gente via claramente uma divisão, né, ali de classes, né? Determinadas classes, elas eram vistas apenas como serviçais, né? Para servir, Isso. imagina, né? Não tinha acesso a nada. E a gente ainda falava há pouco no estudo do Livro dos Espíritos essa questão, né? Das raças, né? Era muito dividido, se pensavam que eram superiores, né?
e nada justo, né? Como você falou, leis criadas por homens, né? Porque a gente sabe que a partir do exemplo de Cristo não existe isso, né? Somos todos iguais, né? E isso veio, né? Isso veio melhorar um pouco, porque a gente sabe que ainda teve uma longa, né, jornada, mas isso veio melhorar um pouco quando Cristo deixou claro, né? Que todos éramos irmãos. Exatamente. Então, Aqui. Jesus, né? Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Quer dizer, não ia adiantar ele explicar especificamente dessa questão da vida futura, né? Porque não seria cabível naquele momento que entendessem aquilo. Por isso que ele não julgou conveniente falar sobre aquilo. Ele limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, onde as dúvidas, onde existem, né? Onde existem dúvidas e até mesmo a incredulidade. Então, embora todos os cristãos, né, todos aqueles que acreditam em Cristo, e nesse momento a gente está falando um monte de religião, porque são várias religiões, né, cristãs, né? Que se dizem cristãs, né, que estão limitadas a Cristo, né, não fogem o que disse Cristo nesse momento. Então, para todo cristão, a gente tem que crer numa vida futura, independente da religião que se segue, né? Porém, para cada um, é uma verdade diferente, é uma crença diferente. Uns acreditam que vai acontecer determinadas situações, outras completamente diferentes, né? E é por isso que ele fala que chega a ser incompleta, vaga e falsa em diversos pontos, né? Porque vai ficar a critério de cada um, né? Aquela reflexão que mais lhe faz bem, no caso, né? Que mais lhe completa. É aquilo que a pessoa crê, né? Que a consciência dela entende ser o mais próximo do que ela acredita, né? O mais próximo do que ela acredita, exatamente. Porque daí Ela tem depois. mais facilidade em conceber como sendo verdade, né? Isso. Pode continuar a leitura? Pode continuar. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la, que vêm descrevê-la em todas as suas faces e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que aí se encontram, são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. A gente entende isso, né, exatamente pela pluralidade das existências, né? E a gente falou, outro dia a gente estava falando daquela frase de Chico, que tudo que é seu dá um jeito de te encontrar, né? Ainda você falou assim, né? Tudo. Da parte do bem, né? E da parte ruim, né? E é verdade, porque a gente se coloca no papel de vítima, né? Quando as coisas ruins nos acham, nos encontram, né?
Mas, poxa, o que que eu fiz, né? O que que eu fiz ali para poder receber isso, né? Merecer. É, para merecer. Se recebeu é porque merece. Eu até falava com você sobre isso, exatamente assim, né? Porque tudo que é seu vai arranjar um jeito de achar, né? Não tem curva, vai encontrar. E às vezes a gente acha que é tudo que é coisa boa, né? Não, o que é bom vai vir para mim mesmo, né? Aquela coisa tão boa, aquela recompensa que eu mereço, né? Que eu sou uma pessoa tão boa, eu mereço tudo de bom. E a gente esquece, né? Que tem também as nossas coisas, às vezes, mais difíceis, né? E que também nos encontram, né? Porque o que é nosso vai vir pra gente, né? Independente. Quando a gente fala de vida futura de acordo com o Espiritismo, né? Da forma que está sendo dito aqui, a gente não pode deixar de mencionar a vida passada, né? Porque a vida passada, a vida presente e vida futura. Então, para a gente entender o conceito de vida futura, é preciso que a gente entenda o de vida passada. O que estamos aqui passando, né, necessariamente tem a ver, né, com o que a gente foi. Às vezes a gente não é mais tão intensamente, né, destacado essas características perturbadoras que a gente traz na nossa túnica espiritual, mas ainda existem alguns resquícios que precisam ser sanados, a fim de que a gente passe, né, para a vida futura de maneira mais plena, sem necessidade de tanta dor e sofrimento. A gente aprenda mesmo sem precisar de derramar lágrima, derramando somente suor, né? A gente evolui de duas maneiras, suando ou chorando, né? É desidratando que se evolui. Ou é o suor na testa ou é a lágrima nos olhos. Então, a gente tem a necessidade hoje, na vida presente, de querer sempre estar à frente dos desafios que vêm na vida futura. Não podemos ficar presos aqui no presente, porque eu sou assim e para sempre eu vou ser assim, eu nasci assim, Gabriela, né? Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, a gente tem que entender que se a gente nasceu, mesmo que a gente nasceu assim, a gente veio de uma cultura onde tudo seja assim, temos que fazer diferente, né? Faz parte, da obrigação que temos com a nossa consciência. Melhorar, mudar, aperfeiçoar cada vez mais, né? Aquilo que doeu na gente, a gente não precisa fazer doer no próximo. Onde faltou para a gente não é desculpa para que falte para o próximo. Né? A gente conversa muito sobre isso, né? Que às vezes a gente tem algumas faltas e a gente tem que proporcionar, né? Não nos foi proporcional e a gente tem que proporcionar. E de certa forma, isso dá um alívio no peito da gente. Porque a gente está quebrando um ciclo, né? Um ciclo errado, né? Um ciclo de negligência, quem sabe. Mas um ciclo que agora, onde era tristeza e perturbação, ele nasce pequenos pontos de luz que vão criar lá na frente felicidade, alegria, né? Faz parte da nossa evolução pensar assim. Mas não podemos querer falar em vida futura sem prestar atenção na vida presente. A vida presente é a que vai fazer a nossa vida futura, né? E é interessante também a gente pensar que aquelas dores com as quais nós passamos, as que nós temos que conviver, elas têm que servir para alguma coisa, né? Mas ela tem que servir para alguma coisa boa, né? Então, Boa, que isso. aqui aquela dor não sirva para gerar mais dor, né? Que ela sirva para a gente caminhar e mudar, né, a história, igual você falou aí. A gente precisa aprender com ela e fazer com que aquilo nos ajude, nos faça seguir adiante e melhorar. Às vezes a gente passa por uma coisa, a gente se revolta, e às vezes aquela situação nos deixa pior do que a gente estava antes, né? Nos faz tornar, mesmo que por um breve momento, algum tempo, nos faz, né, estagnar, regredir nunca, né, Alan? Regredir nunca, Não, né? não. Mas Há um estagnar, momento para mim né? falar a minha frase de efeito aí, ó. Retrógrada, né? A caminhada não é retrógrada. Mas, enfim, às vezes a gente está numa situação em que a gente nos permite estagnar, né? A gente não consegue achar naquela situação
um ponto para sair, né? Para sair daquilo, para evoluir. Mas então, que essas dores, que essas coisas, né? Igual você tá falando de vida, das nossas outras vidas, elas nos sirvam para poder melhorar, porque sempre há espaço para melhorar, né? E o caminho para a gente chegar nesse reino aí, né, é sempre melhorar, né? Principalmente com o próximo, né? Que a gente faz com o nosso próximo, nossa caminhada aqui, sempre pensando, né, em agir bem para com o nosso próximo, né? Você mesmo fala muito de atitude, né? Nessas lives que a gente faz, você sempre ressalta sobre atitude, né? A atitude, né? Porque não vai ser aceita justificativa para sempre. Isso aí a gente já pode ter bem claro na nossa mente. A justificativa ela vai acontecer a partir do momento que a consciência não está expandida. No futuro de todos, né? É que a consciência se expanda cada vez mais. Então vai chegar um momento que não vai caber mais justificativa. Ah, eu não fiz aquilo porque não fizeram comigo, né? Ah, eu fiz aquilo errado porque eu já peguei errado. Uhum. Vai chegar um momento que não vai mais caber essas justificativas para com a nossa consciência. Porque você pode muito bem falar para mim, usar uma narrativa de que eu fiz aquilo lá porque já fizeram comigo. Eu vou escutar, mas e para você aí dentro? Será que você vai aceitar isso até quando? Até quando você vai se esconder atrás da responsabilidade que você tem que assumir? Então, a gente tem que ter essa noção que a vida futura não é só coisa boa e alegria e bons espíritos e nosso lar, né? Reuniões com espíritos amigos que desencarnaram. A vida futura nos impõe determinadas responsabilidades que, enquanto a gente não conseguir assumi-las, a gente vai continuar aqui, na vida presente, pedindo a Deus para que nos dê um passaporte mágico e a gente evolua. Não, a gente precisa evoluir. A gente precisa sim. Mas a gente só vai conseguir isso na vida futura a partir da vida presente, né? Exato. Como a gente diz, né? E você deu a deixa aí, né? Também a frase de efeito, a caminhada não é retrógrada, é sempre para frente. Então, se aquilo que te machucou no passado ainda de alguma forma te atrapalha, não quer dizer que você esteja errado. Mas é preciso que você entenda que aos poucos, né? A gente vai ter que aprender a lidar, né, de uma maneira que São Francisco, aquela prece do amor atribuída a São Francisco, né? Onde houver ódio que eu levo alegria, né? Então, assim, onde faltou, não vai faltar mais, né? Então, é preciso que a gente entenda esse nosso papel na coletividade que a gente está inserido, né? Se na vida passada nos faltou, às vezes, conhecimento para fazer o certo, agora a gente já tem mais conhecimento. A gente tem mais conhecimento hoje do que semana passada. Imagina vidas passadas. Não dá para ficar escondendo. Até quando vamos ficar escondendo? Isso é uma coisa muito simples. Olha o que a gente viveu essa semana. Quantas coisas a gente aprendeu e reaprendeu, né? E eu conversava com meu pai essa semana sobre isso. Eu conversava com meu pai sobre essa semana sobre isso. Porque houve uma situação mediúnica aqui, e aí eu estava comentando com ele que a gente foi fazer uma atitude, e a gente foi repreendido pelo nosso amigo, Dr. Frederico, que nos assiste. E aí eu falei para ele, falei, pai, mas não tinha jeito. Eu precisava fazer daquela forma, meu coração estava pedindo. Só que acabou que deu tudo errado. Realmente eu estava errado, o Dr. Frederico estava certo. E aí meu pai falou, a gente vai acabar tendo que aprender assim, né? Eu falei, não, vai aprender assim e ainda vai acontecer muitas vezes. Não vai ser porque aconteceu errado nessa que eu já aprendi. Por quê? Porque é uma Uhum. coisa que às vezes está além do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa capacidade, né? É Então a verdade. gente tem que entender. Semana passada, o que eu sabia era menos do que essa semana, né? E se tá errado isso aí, você tá vivendo errado, porque a gente tá aqui para aprender. Então, assim, se passou uma semana, se passou um dia, se passou um minuto, e você ainda tá com o mesmo nível de conhecimento da semana passada, alguma coisa tá errada. A gente tá aqui para evoluir, para aprender,
para ter experiência, para errar e para acertar. Então, se em uma semana a gente já vê essa diferença, que dirá de vidas passadas, né? Onde a gente estava inserido em outro contexto, a gente tinha outros objetivos, né? E não tinha qualquer conhecimento sobre o que esperar nessa vida futura, né? Se a gente pega como exemplo, assim, nossa família, minha família é muito grande, um exemplo, tiveram 11 filhos, né? A Bisa teve 11 filhos. Se um não toma a atitude de mudar, por exemplo, eu vou estudar, né? Foram poucos que tiveram essa oportunidade, mas um teve que dar o start e correr atrás, né? E aquilo não pode continuar, né? Essa criação, eu fui criada assim, né? Às vezes vem de uma cultura que não havia possibilidades e tal. Se a gente continuar daquela forma, não tiver ali naquela família alguém para falar assim, não, tem que mudar, isso tem que mudar, e começar de uma outra forma, né? Aquilo ali vai ficar estagnado. Aquela família não vai ter outras oportunidades, não vai ver outras coisas. Poderia, às vezes, estar lá na fazenda, né? Um exemplo, nunca ter vindo para a cidade. Então, assim, sempre tem que ter essa vontade de mudar, né? E às vezes ali no coletivo, igual você falou, tem que ter uma pessoa para puxar as outras, né? Para levar adiante e mostrar que existem outras hipóteses, outras oportunidades e mudar aquilo que vinha, né, naquela cultura ali, ai, igual você falou, ai, eu fui criada assim, eu não vou mudar. Não, você pode mudar. É dura, às vezes a mudança ela é dura, né? Porque tudo que é mudança dói, gera medo, né? Mas assim, a gente precisa tentar, né? A gente precisa tentar mudar, dar esse É. passo para mudar se for para melhor, né? E não pode ter medo de errar, né? Porque a gente aprende por repetição. A gente aprende por repetição. Ninguém pega um violão e já sai tocando serenata por aí, né? Ninguém entra numa cozinha, mistura ingrediente na panela e sai tudo perfeito. A gente aprende por repetição. É fazendo e refazendo que a gente entende que a gente poderia ter feito aquilo diferente. Na próxima eu melhoro, na próxima eu mudo, né? E vai aperfeiçoando, vai melhorando. Então, a gente não pode ter medo de tentar, né? E não pode nos culpar por não ter dado certo, né? Eu até anotei uma frase aqui sobre essa questão desse caminho aí que a gente está falando, né? Da abnegação, né? É, essa evolução a gente encontra, não é nas flores, né? A gente encontra nos espinhos, né? Que são nas durezas que a gente leva, que a gente vai caminhando, que a gente vai apanhando, caindo e levantando, né? Porque, por exemplo, se eu ficasse aqui, se eu tivesse aqui agora, eu não estava aprendendo isso que a gente está trocando aqui, né? E vice-versa. Ou seja, é na luta mesmo que a gente vai aprender, né? Que a gente vai conseguir alcançar essa evolução um pouquinho a cada dia, né? Por exemplo, antes de vir para cá, eu quase apanhei do meu filho, porque, meu Deus, ou seja, é uma luta para estar aqui, né? Para a gente poder aprender e trocar isso aqui. Mas se não for assim, como que vai ser? Vai ser de jeito nenhum, né? Se eu não tomar essa atitude e querer, né? Não vai ser de nenhum jeito. É, Não é fácil. a gente tem que ter essa questão da repetição, que na verdade o certo seria até consistência, né? A gente tem que ter consistência no nosso projeto, né? Independente dele qual for, né? Mesmo a Sônia diz assim que é uma live muito especial, a gente que agradece, Sônia, você está participando com a gente aqui. A consistência, ela nos move, né? Porque às vezes a gente pensa tanto, né? Eu vou fazer assim, quando eu puder eu faço assim, quando eu puder. E tá tudo errado, né? A gente tem que começar aqui, a gente tem que começar agora, a gente tem que começar com o que a gente tem na mão, porque senão a gente nunca vai começar. O próprio Chico Xavier, né? Que essa semana fez 20 anos de desencarne, né? Ele dizia sempre que se ele fosse esperar as condições para ele começar seu trabalho, ele até naquele momento não teria como ter começado. E olha o trabalho, olha o legado que nos deixa o Chico, né? Então a gente tem que entender isso aí. Se a gente for esperar
a gente só vai ficar esperando. Vai. A gente tem que começar. Como você falou, eu tenho certeza absoluta que nesse momento teria muito mais opções o pessoal aprender sobre o Evangelho do que aqui com a gente. Eu tenho certeza absoluta. A gente sabe que a gente sabe muito, muito pouco, menos do que o pouco. Mas a nossa vontade de querer refletir, de querer reflexionar, de trocar essa ideia aqui, às vezes nos faz crescer, é, a nossa vontade de evoluir, né? De querer saber um pouquinho a mais, de querer poder ajudar, não só o próximo, como a gente mesmo aprende muito, né? Aqui nessas lives que a gente faz. Então, se a gente fosse pensar assim, não vou fazer isso não. Eu tenho certeza que muita gente aqui pensa assim, eu penso assim também, não vou fazer isso não, já tem tanta gente fazendo, e faz tão bem feito, né? Que nem a gente fez lá aquele estudo do Livro dos Espíritos semana retrasada, né? Que ficou todo cortado, cortado. Mas foi pro ar, por quê? Porque é o que a gente tem na mão. Então, assim, o que importa é que a gente está tentando e está tentando. A essência é a mesma, né? Mas, Exato. infelizmente, a gente não tem, às vezes, as ferramentas, o tempo necessário para fazer do jeito que a gente queria. É importante a gente querer fazer, porque é somente dessa maneira a gente vai conseguir aperfeiçoando pouco a pouco. Não dá, uma coisa importante, não dá para melhorar o nada. Entendeu? Se você começou com um pouquinho, dá para você melhorar um pouquinho, Se eu tivesse né? Dá para você esperando aperfeiçoar, dá para você melhorar, arrumar aperfeiçoar, ali, arrumar aqui e lá na frente vai dar certo. O do nada não dá para arrumar, porque o nada não existe, né? se eu Então tivesse você tem que esperando ter um aquela começo, né? vergonha lá passar, se eu tivesse esperando a minha vergonha passar para começar a live, né? Não teria É começado até verdade. hoje. Ainda tem vergonha. Mas vai E a gente melhorando. já vai. A gente, então, e assim, quer dizer, a vergonha existe, mas ela se sobrepõe, né? A Alguma coisa maior vontade ela se sobrepõe, sobrepõe. né? A vontade, né? De participar, de querer, de ajudar, de fazer esse trabalho que a gente tem feito aqui. Então a gente tem que fazer essa conta, né? A gente tem que fazer essa conta que começa, às vezes, é melhor feito do que bem feito. Porque o feito você melhora ele, o nada você não melhora. Enquanto você ficar sentado esperando a condição, pode ser que o tempo passe e que as oportunidades de melhora depois sejam mais difíceis de serem alcançadas. Elas vão ser alcançadas, mas pode ser que elas fiquem mais longe, né? É, Porque se o seu objetivo é chegar, por exemplo, no degrau 10, se você não tem nada na mão, você está bem longe desse degrau. Se aparecer para você 2 degraus, é 2 a menos para você chegar onde você precisa. O problema é que a gente quer dar um pulo e alcançar o 10º degrau. Aqui do nada, né? O homem sabe, pá, 10º degrau. Não, não dá. É pouquinho em pouquinho. E subiu 2, às vezes vai cair um, né? Caiu um, voltei pro primeiro. Senta e chora, ou levanta e faz. Não, levanta e uhum. faz. Então a gente tem que levar isso aí, a gente, todos nós, inclusive eu, né? Eu também tenho muito isso. Deu errado, então como é que faz? Deixa eu esquecer. Não, não pode, né? Deu errado, vamos aprender com o erro, vamos tentar fazer diferente, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar e vamos manter a constância em tentar, né? Porque você não toma, por exemplo, um antibiótico, você não toma, você tem que tomar 5 dias, você não toma um hoje, daqui 5 dias você toma outro, daqui um mês você toma outro, não vai fazer efeito. É preciso que a gente tenha constância. A gente precisa ser constante em querer melhorar, porque os espíritos que nos assistem são constantes em nos ajudar, nos amparar. Eles estão sempre presentes. E eles saem de camadas altíssimas da galáxia para vir cá simplesmente nos olhar, né? Nos auxiliar, nos estender a mão, né? Nos oferecer o que às vezes a gente não quer oferecer para o próximo, né? Que é uma palavra, que é um ombro, né? Que é assim, uma vontade de que você melhore, que você consiga alcançar o seu objetivo. E jamais nos deixando de nos dar outra oportunidade, né? Porque imagina que seríamos de nós sem essas oportunidades, sem essa constância, né, em nos ajudar. Nós temos a espiritualidade, né, pela permissão de Deus, e nós muitas vezes, né, nem agradecemos, passamos às vezes um dia sem agradecer, né? A gente, às vezes, não agradece, né? Mas pede, né? É, De pedir a então, gente nunca esquece. esquece.
É Então, verdade. é uma via de mão dupla, que a gente tem que estar sempre observando, né? Com certeza. Considerações finais. A gente está terminando aqui já. Acho que não. Sem Tudo certo? considerações. Tudo certo. Sem considerações. Sem considerações finais. É. Então, nós vamos aqui finalizando a nossa live, né? No dia de hoje. Já vamos chegando aqui às 7 horas. E, claro, agradecendo sempre todos vocês que participam, os que participam desde o início, os que vêm um pouquinho e depois voltam, os que assistem no gravado, né? E agradecendo a espiritualidade superior que nos assiste, nos permite estar aqui todos os domingos, né? Tentando falar um pouquinho sobre o Evangelho, para que, de certa forma, esse Evangelho consiga nos alcançar, que consiga nos alcançar o coração, os pensamentos e, consequentemente, as atitudes. Agradecer também Mônica por estar aqui mais uma vez conosco, né? Servindo de companhia nesse trabalho que a gente faz em parceria aí. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Desejamos a todos uma semana muito boa, muito abençoada, amparada pela espiritualidade superior. E se Deus nos ajudar, domingo que vem a gente volta aqui com mais um Evangelho tá vivo, né? Às 6h15, sempre aos domingos. Fiquemos todos em paz. Paz com amor e amor em Jesus. Amém. Que assim seja. Boa semana. Que assim seja. Nós todos. Tchau.